coisa que eu fiz foi extrair amostras microscópicas de 89 quadros do Van Gogh, da Doné, com agulhinha de tungstênio, assim, tic, e derivatizar para botar numa máquina enorme que chamava HPLC. Até para o colecionador brasileiro hoje. Tem gente que coleciona, muitos colecionadores que colecionam de paixão, são milionários e tudo. Tem paixão por arte. Os antigos, porque a geração nova não está muito interessada nisso, não. Prefere colecionar Ferrari mesmo. Mas, os antigos, assim, que colecionavam, eles teriam que ter mais preocupação em lançar os artistas que eles colecionavam fora, né? Que é isso que eu acho que precisa. Por exemplo, Damien Hirst. Damien Hirst era um cara que acabou de sair da faculdade de arte lá em Londres, e aí achou o Saatchi, que era um cara que era um dono de uma DPZ daqui, sabe? Dono de uma grande agência de marketing, de propaganda. Esse cara falou, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal. Meio que direcionou a carreira dele. E quando alguém compra um quadro do Damien Hirst, todo mundo em volta dele que vai na casa dele, eu também quero. E aí começa a ter isso. E não só isso, esse povo vive muito disso, sabe? Ele tem, meu amigo, eu também quero. Né? Então, você tem que separar muito bem as coisas. O que é ego de rico e o que é qualidade da arte de verdade. Tem gente que fez arte a vida inteira, maravilhosos, e nunca nem foram descobertos, nem reconhecidos. Isso não quer dizer que a arte é menor, é o contrário. Tem artista muito incrível, que nunca saiu da cidadezinha do interior lá, nunca vai ser descoberto, são pessoas de super... Mas o cara não tá nem aí, artista de verdade. É assim, ele tá lá no túnel dele e ele tá curtindo... Prazer, exato, ele tem que fazer. Então é isso. E arte é isso. E os gêmeos, por exemplo, alcançaram dimensões assim mundiais, né? Então isso é muito legal, mas é tudo, você vê que por associação, então é amigo de tal, que também é importante, é um banco tal, é o dono de não sei o quê, entendeu? Que tá por trás. Se não tiver isso com todo mundo, primeiro é reconhecer os talentos, né? Aqui a gente não tem mais salão de arte, a gente não tem salão internacional de arte, a gente não tem como dar visibilidade para o cara que está lá no interior, entendeu? Não tem como. Então, eu acho que essas coisas é que devia ter mais. E custa muito mais barato do que ficar financiando filme, né? A Embrafilme, show de não sei quem. Custa muito mais barato e eu acho que educa muito mais a população, né? E eleva uma coisa mais para um lado das pessoas perceberem que precisa ter uma mentalidade abstrata. É parte da educação do ser humano, né? Esse acesso para um mundo abstrato que eu estou falando é para conceitos abstratos, né? Que só a arte diz o que é indizível, né? Sim. Não é só o material, né? Só pensar, trocar meu celular, coisas materiais, né? Com certeza. Porque a gente está emburrecendo pra caramba. Total, Mas é isso. E depois que eu fiz arte lá em Berlim, aí eu fui fazer restauro no Metropolitan. Lá esse curso era 6 vagas, 5 para americano e só 1 para estrangeiro. Eu tive a sorte daquele ano de me encaixarem lá. E é bom, aí queriam que eu ficava, daí eu ia ser empregada no Museu de Detroit. Você mexeu com obras assim, me conta, você falou Van Gogh, você restaurou a obra do Van Gogh. Lá fora você tem acesso, eu restaurei Picasso. Qual foi a coisa mais valiosa que você mexeu? Então, pra gente, pessoalmente, o valor
tá no trabalho, assim, na coisa, e não no preço das coisas. Mas eu já restaurei Picasso muito lá fora. Imagina. Já restaurei Monet, já restaurei muita coisa. Assim, de artista grande e importante, né? Não. Richard Newman, eu já fiz muita coisa. Tem coisas difíceis, por exemplo, Mark Rothko, esses monocromáticos é difícil o restauro. Então, para mim, às vezes, o desafio de restaurar, às vezes é mais gratificante, assim, cara, eu consegui fazer isso, consegui limpar isso, consegui não sei o quê. É mais gratificante, às vezes, do que um trabalho lá que você... um El Greco, por exemplo, tem... Um El Greco hoje vale, naquela época que eu estava restaurando no ateliê, tinha um El Greco, que a gente fez muito trabalho para Sotheby's, na época que eu trabalhava com meu professor no Metropolitan. Ele me levou para o estúdio dele particular e eu restaurava com ele. Num dia tinha, da Sotheby's veio um El Greco e um Rivera. Acho que nem era o Rivera, que veio daqui de São Paulo até esse Rivera. E tinha um outro que era um cubano, que eu não lembro o nome. Mas eu sei que esse artista cubano, que eu quase nunca conhecia, na Sotheby's, naquele leilão, ganhou um preço maior do que um El Greco. Você acredita? Então, por isso que valor é uma coisa relativa, né? Para todo mundo. E depende da época e depende da pessoa que vontade de comprar, né, de ter. Tudo depende disso. O que consiste um restauro numa obra dessa? O que ela vai perdendo a cor ao longo do tempo? Tem vários problemas, vários. Como que por exemplo, degrada o Van Gogh. A gente não... Os quadros estão muito bem conservados, obviamente. Hoje em dia tem institutos incríveis na Holanda. Hoje em dia eu acho que a Holanda é um dos países mais avançados em restauro que tem no mundo e tudo. Mas, por exemplo, tem vários problemas que às vezes não é o restauro, não é só que a gente põe tinta lá em cima. Às vezes são problemas químicos mesmo que acontecem. Então, por exemplo, eu fui para esse projeto Van Gogh porque tinha um problema intrínseco nas quadros do Van Gogh que estavam no museu, em outros lugares lá, que se chamava migração, é uma migração de sais que eles chamavam de sais de chumbo. Só que não era de chumbo, era sais de metal pesado. Então, estava migrando de dentro da pintura, ia para a superfície, para fora, e fazia micro cracks, micro rachaduras que você só via com microscópio. Mas ia pulverizando a camada de cima, né? Ia ficando uma cor meio nebulosa, nublada, ficava meio esbranquiçado em cima. Né? Então, o que é isso? Não, tem várias migrações de sais que acontecem, que são reações químicas. Então a gente tinha que pesquisar por que isso estava acontecendo lá. Então, da onde que estava vindo, de que camada, se era de baixo da base da pintura, se era da camada entre as pinturas, se era da mídia, do óleo, ou era dos pigmentos, né? Porque tinha uma reação com pigmento, porque era relativa a várias cores que tinham metais pesados, que fazia essa reação química, né? E aí tinha toda uma pesquisa para descobrir por que estava dando isso e como conter isso. Como resolver, exatamente. Então, isso é um tipo de restauro, vamos dizer assim. Mas é um restauro que a única coisa que eu fiz foi extrair amostras microscópicas de 89 quadros do Van Gogh, da dó, né? Com agulhinha de tungstênio, assim, e derivatizar para botar numa máquina enorme que chamava HPLC, que é High Performance Liquid Chromatograph. E aí eles davam uma impressão digital da mídia que estava usando, as misturas que estavam lá dentro. Porque imagina que um quadro hoje é um composite, qualquer quadro, né? Em termos de material é um composite, porque tem óleo, tem gorduras, né, do óleo e tudo mais, tem resinas, tem pigmentos que são metais orgânicos, tem pigmentos inorgânicos que são minerais e que viram metais, né? Então tem várias composições e várias interações químicas que acontecem lá dentro. E tem o meio ambiente, a umidade do ar, a poluição, e tem tudo isso. Então, é um corpo que você tem que fazer uma pesquisa
do que está acontecendo lá, né? E o retoque, que todo mundo é fascinado, que acho que o restaurador é o cara que faz o retoque, né? Imaginava isso. Por isso que todo mundo acha que restaurador é artista. É um pintor, na parede ficou descorado, mete outro rolo em cima. Exato. Até isso tem uma teoria, tudo por trás de como fazer e tal, né? Mas o retoque é quando você não restaura um quadro, por isso que chama conservação e não restauração mais, né? Porque o restauro meio que implica em você colocar alguma coisa lá e tentar voltar aquilo como era antes, né? E hoje em dia a gente tem uma visão mais conservadora, por isso a gente chama de conservação de um quadro, né? Então tem várias técnicas até para você fazer um retoque, né? E tem várias correntes também teóricas sobre isso. Então, por exemplo, os americanos, os ingleses, eles gostam que a gente chama de um retoque mais ilusionista, que seria você botar exatamente a cor certinha, que é o que eu sei fazer, porque o quadro está perto de você, cara. Não tem cabimento de você fazer um retoque igual tem na Capela Sistina. Porque a Capela Sistina você vê lá de baixo, lá e longe, né? Aí você tem uma integração visual e você pode fazer o que eles chamam de tratejo e tal, que é um retoque que a olho nu você sabe a parte que estava faltando que foi retocada e é a parte original. Agora, num quadro, você não pode. Eu acho, pessoalmente falando, tem que ter um critério. Não dá para fazer isso num quadro, porque o cara vai colocar na parede e vai olhar o pedaço que estava faltando sempre com aquele tratejinho ali, só para fingir, ali tinha aquilo. Também, você não precisa chegar nesse nível de purismo, porque hoje em dia você tem luz ultravioleta também. Você quer ver onde está um restauro do quadro, você joga uma luz ultravioleta. Igual você faz para ver dólar. Falso. Tem uma luzinha, luz ultravioleta, você bota lá, você vê direitinho. Então, tem vários tipos de luz que você pode usar para examinar um quadro, que são métodos não invasivos, assim. Se você bota um quadro no escuro com uma luz ultravioleta, vai aparecer manchas mais pretas, é onde está o restauro, porque a luz ultravioleta, ela vai refletir a camada mais superficial do quadro que tem. Ela não é uma luz penetrante, né? Ela vai refletir, então você vai ver, dá para ter alguma ideia, por exemplo, se a superfície está meio esverdeada, você sabe que aquele verniz é um verniz acrílico, um verniz sintético. Se a superfície é uma superfície mais quente, como alaranjada e tal, você sabe que aquele verniz é um verniz natural, um mastique, um damar. Então, você já consegue, botando a luz, você consegue já ter um monte de ideia do que tem lá, né? E outra coisa que eu acho que é interessante de restauro, uma área que eu gosto muito é de autenticação. É uma área polêmica, de autenticação também é muito legal. Conta pra mim o que é. Bom, quando você autentica um quadro, você tem datas terminais de pigmentos, de quando começou um pigmento a usar. De você dá o aval que, esse quadro é... Exato. E também você tem que fazer um monte de análise química, né? E de história da arte também. Você não pode só usar a análise científica, né? A minha tese de doutorado era sobre parte da tese. Uma parte era sobre arquitetura de terra, porque eu fiz na faculdade de arquitetura. E a outra parte era a análise das pinturas dos retábulos, lá da igrejinha do Embu, por exemplo. Então, você parte de um pressuposto de história da arte, por exemplo. Aracido Amaral fez um trabalho analisando os estilos dos retábulos. E ela levantou uma hipótese que os retábulos laterais eram mais antigos do que o da frente lá, o principal, e que tinham rumores que ela viu que veio de outra igreja e foi meio adaptado lá e tal. Falei, como provar isso? Né? Então, eu tinha uma hipótese dela que eu queria provar. Aí a minha tese de doutorado, parte dela foi analisar os pigmentos, as camadas, o número de camada, tudo, para olhar se tinha alguma diferença entre os painéis anteriores e os posteriores, né? E se tinha... E como que é um jeito de provar uma coisa, mas a área científica não pode... É um olhar microscópico, mas você também tem que olhar com o olhar holístico da história da arte. Então, você tem que ter esse escopo bem largo, né? Essa escala de coisa bem larga. Então, você tem que confiar. Conhecimento amplo, né? Um conhecimento amplo, de você ter visto muito, né?
você vê muito. Então, eu acho que o que conta em restauro também é tempo. Tempo aqui, ó. É o tempo que você leva para um restauro